Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos acompanhando aqui nessa nova empreitada aí da Upcode. Vamos fazer aqui o nosso curso de C#, ok? Parte fundamental, mas vamos passar por bastante conteúdo aí. Vamos passar por listas, vamos passar pela parte da instalação, vamos fazer operadores, interações, vamos entender os arrays, vamos aprender a fazer a chamada de métodos, vamos aprender um pouco também sobre como fazer consultas usando o link, fazer enumeradores e por aí vai. Esse é um curso muito legal para fazer você entender, dar esse primeiro passo aí para poder começar a navegar nesse mundo maravilhoso que é o do C#. Beleza pessoal, bem-vindos mais uma vez, vamos aqui para a nossa aula 2. Então vamos fazer o seguinte, vamos organizar aqui o código de maneira que fique... Eu vou fazer uma organização aqui das pastas, mas vocês podem ficar à vontade para fazer da maneira que vocês quiserem, tá bom? Só poder organizar um pouco mais aqui para a questão de sequência das aulas. Legal? Então, vamos ver agora a questão dos tipos em C#. Vale lembrar, gente, que para poder programar, você já tem que ter um certo conhecimento em programação. Dá para acompanhar o curso sem esse conhecimento prévio? Dá. Talvez fique um pouco mais difícil no início, mas não é nada impossível de ser vencido sem nenhum problema, tá bom? Na medida do possível, vou sempre tentar esclarecer ao máximo os termos técnicos, que são muito comuns, né, no mundo da informática. Então, beleza, vou criar aqui um novo projeto, vai ser um aplicativo de console, ok? Aplicativo de console, cliquei nele, próximo. Vou colocar aqui o nome do projeto, eu vou chamar ele de Aula 2, tá? Vou botar esse nome. E o nome da solução, eu vou botar tipos, tá? Tipos no C#, tá bom? Vou trabalhar assim para ficar bem claro o nome do arquivo aí. Tipos no C#, aula 2, não preciso colocar no mesmo diretório. Próximo, vou marcar aqui para ele poder criar o main para mim, aquele método principal, ok? Vamos clicar em criar. Então, deixa ele montar aqui para a gente, está aqui. Então veja que tem aqui a solução, certo? Tipo do C#, aula 2, para a gente poder começar a trabalhar. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês? Deixa eu maximizar aqui a janela. O que eu quero mostrar aqui para vocês? A primeira coisa que a gente tem que entender é que você pode declarar vários tipos dentro do C# e é altamente recomendável que você faça isso, tá? O que é declarar tipo? É quando você vai criar uma variável de memória, e aí para quem está fazendo o curso aqui com a gente ainda não tem esse conhecimento todo, variável é um espaço na memória que você manipula, tá bom? Extremamente necessário no mundo da programação, toda a linguagem você tem que aprender a criar a variável, assim como você tem que aprender a criar a constante também, por aí vai. E aí a gente precisa, quando cria uma variável, a gente tem que dizer qual é o tipo de informação que pode entrar nela, que pode fazer parte dela. Tudo bem? Legal, imp. Beleza? Então vamos aqui agora criar os nossos tipos, né? Já está criada aqui a nossa variável, está criado o nosso programa, está criado aqui a nossa solução, então vamos lá. Tipos, tá? Tipos tem a ver com a informação que você joga dentro da variável. Para quem nunca programou, variável é um espaço de memória que você tem na memória RAM que você manipula. Toda a linguagem de programação tem esse espaço. Legal? Quando você for fazer isso, você sempre vai ter que botar o nome, tá? O nome da variável, tá? Vou botar aqui assim, ó, nome da variável, ok? E o seu conteúdo. Só que percebeu que ele está indicando ali erro para a gente, ó? Estou fazendo aqui uma escrita que está indicando ali erro para a gente. Se ele tiver sublinhado de vermelho é erro, tá, gente? O que significa isso? É porque ele não está reconhecendo o que é isso tudo aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma barrinha, ó, barra, para indicar que eu estou com o tipo, o nome da variável igual. E veja que isso é um comentário, ele não vai executar. Então essa é a forma que você declara as variáveis e os tipos dentro do C#. Legal? Vamos fazer algumas variáveis aqui, para a gente poder já aprender. Eu vou botar as mais comuns, mas a gente vai poder trabalhar com uma porção de outras, tá? Então vamos lá, vamos botar aqui, começar logo com valores. Assim que a gente for botando os valores, a gente já vai colocando também, vamos colocar os resultados de saída, tá bom? Para saída, a gente sempre vai utilizar o comando console.writeLine, tá vendo ali? E vamos botar o nome da variável aqui dentro.
Então, por exemplo, vou criar aqui uma variável, vou chamar ela de bool, vou dizer aqui, ó, casado, e vou botar aqui true. O que é que eu estou indicando com isso? De que existe uma variável que foi criada com o nome de casado, tá? Está recebendo o valor true. Esse valor true está relacionado a isso aqui, ó, ao bool, tá vendo? O valor booleano. O que significa isso? Que eu estou indicando para ele que aqui dentro eu só posso colocar esse tipo de valor. Beleza? Não posso botar, por exemplo, aqui, ó, se eu coloco aqui 1, 2, 3, vai indicar erro ali para a gente. Por que está indicando erro? Porque essa variável, eu estou indicando que ela só pode receber valor booleano. E o valor booleano, quando você bota o mouse aqui em cima, ele te explica, ó, representa um boolean, verdadeiro ou falso, valor, né? Valor verdadeiro ou falso. Ou seja, só aceita isso. Então, por isso está indicando esse erro. Esse tipo de erro nós chamamos de erro em tempo de produção, tá? Esse erro não faz o programa não funcionar. Então, ó, se eu mandar aqui executar, daqui para ele poder rodar o programa, ó, olha lá, houve erro de compilação. Aí deseja executar isso aqui? Sim, vou mandar executar. Aí vamos ver o que ele vai mostrar aqui pra gente. Tá? Aí, no caso aqui não mostrou nada, né? Porque ele deu erro, né? Apareceu aqui, ó. Saída pra gente. Deixa eu subir aqui. Aqui, ó. Não é possível converter implicitamente o tipo int em bool. Tá? Então dá esse erro. Então como é que a gente vai fazer? Nós vamos corrigir esse erro fazendo o quê? Colocando aqui o valor true. Legal? Então vamos lá. Temos o true, temos esse valor char, tá? Esse valor char, ele é um valor muito interessante, porque ele é um valor que aceita um único caractere. Então se você bota, por exemplo, aqui, vamos botar, a gente pode botar aqui, matriculado, por exemplo, né? Matriculado. E você quer botar S de sim, ele aceita, tá vendo? Mas se você chega e bota aqui sim, ele não aceita. Por quê? Porque ele é um tipo em que ele só aceita um caractere. Tá, Juan, só aceita um caractere. Ele está aqui verde, aqui está verde. Por que está dando esse erro aqui? Não é erro, ele está te dando um warning. Se você botar o mouse em cima, ele te explica. Ó, você criou uma variável chamada matriculado, só que você não está atribuindo ela a lugar nenhum. Você não está usando ela, né? Na verdade o valor é atribuído, mas não está sendo usado. Então se você chega aqui e bota aqui, casado, ó, veja que vai sumir lá. E se você bota embaixo, console.writeLine, e bota aqui o matriculado, opa, calma aí que fiz errado, apagando ali, matriculado, veja que os dois erros somem. Então, tá. Agora a pergunta é, se ele só aceita um caractere, se eu botar aqui o número 1, ele aceita? Eu vou botar aqui o número 1. Tem número 1. Tá vendo ali, ó? Reclamou. Por que ele reclamou? Porque se você bota o mouse em cima, vai dizer, ó, o número 1, ele representa um número assinalado, né? Positivo ou negativo, e aí só que você está querendo colocar ele, e o valor dele é maior do que consegue ser colocado dentro dele. Tá? Você não pode pensar no tamanho desse campo pelo valor que está escrito aqui, mas o valor que ele gera. Tá? Então esse 1 aqui ele gera um valor de 32 bits, então isso não cabe dentro do char. Legal? Beleza, vou botar aqui agora, ó, botei aqui o S e aí, opa, continuou o erro. Qual foi o erro agora? Quem consegue perceber? Eu sei que vocês viram o que eu fiz. Quando eu declarei com aspas simples, que é a maneira que você tem que fazer para utilizar o char. Você não pode utilizar aspas duplas aqui. Legal? Beleza. Nós temos também, deixa eu subir isso aqui, nós temos um valor, um tipo muito legal que é o int, tá? Vou botar aqui N1, que é indicando um número, beleza? E aí botei ali, ó, 126, legal. Tá aceitando, vou mandar aqui ele escrever aqui embaixo. Então botei aqui, ó, console.writeLine, e vou botar aqui para ele poder escrever o N1. Só que aí o que acontece, ó, funcionou. Mas se você bota aqui, por exemplo, você bota aqui 128, ele vai aceitar também. Eu me confundi aqui. Corta. Então veja que você pode colocar valores aqui dentro inteiros. Você não pode colocar valores, por exemplo, olha que interessante, .78. Opa, reclamou. Por que ele reclamou? Porque você está querendo botar um número de ponto flutuante,
que a gente chama na informática, casas decimais, né, para as pessoas as pessoas normais, entre aspas, né, os que não têm esse conhecimento técnico, o número de ponto flutuante em um espaço que foi reservado para número inteiro. Então ele não aceita. Tá, Juan, se eu quiser utilizar um número com ponto flutuante, por exemplo, peso, altura, salário, como é que eu posso fazer? Você tem dois tipos. Você tem o float, tá? Vou botar aqui salário, e você tem o double, tá? O double. Vou botar aqui, por exemplo, peso, tá? Qual a diferença de um para o outro? Quando você pensar em float ou double, a diferença entre eles, peso, vou botar menos, né? 95,98. Pronto. A diferença entre eles vai ser aqui, ó, no número de casas decimais. E aí existe uma particularidade. Veja que apesar de a gente saber que o float é de casa decimal, ele está reclamando aqui, ó. Tá vendo? Coisa que o double não está reclamando. Por que o float está reclamando? Porque ele tem que entender, você tem que deixar explícito para o C# que esse número aqui ele é de ponto flutuante, tá? E ele tem um apelo de casas decimais diferenciadas disso aqui. Fica uma pesquisa para vocês fazerem. Qual a quantidade de casas decimais que o float aceita e que o double aceita? O nome disso, a gente vai chamar isso de precisão decimal. Quanto maior o número de casas decimais, maior a precisão do número, correto, gente? Então você tem essa diferença entre eles. Vale a pena uma pesquisa, tá? Vamos colocar aqui embaixo, então, para ele poder apresentar para a gente, na saída, o WriteLine, botar ali para a gente o salário e também colocar para a gente console.WriteLine, o peso, tá? Então, você tem aqui já uma apresentação para vocês de uma boa quantidade de tipos de variáveis, tá? Que você tem. Existe uma variável também que é muito importante, que é essa variável aqui, ó, que aqui não é variável, aqui seria um array, tá, gente? Tá? Com esse símbolo aqui é um array. Mas existe uma variável que ela tem um nome, tá? Ela tem um nome aqui de string. Só que olha só, se você escreve ela, string, vou botar aqui nome, vou botar aqui upcode, tá? Upcode. Veja que ele aceitou aqui o upcode, tá? Vou mandar ele escrever aqui console.WriteLine, vou botar aqui nome, tá? Ponto e vírgula para encerrar, tá, gente? Importantíssimo. Se você não encerra a linha da erro, a gente está quase acabando essa aula. Deixa eu explicar para vocês isso. Pode ser que vocês venham a ver em algum lugar, tá? Em algum lugar, pode acontecer de você chegar e ver isso aqui, ó. S maiúsculo. Tá vendo? Pode acontecer de você aqui no int, em vez de ver int, você vê assim, ó, int 32. Tá vendo? Opa, ficou estranho, ficou verde. Tem uma explicação. É só você observar aqui, ó. Verde, verde e verde. Ué, estranho, né? Tá um verde diferenciado aqui e tal. Por quê, gente? Você tem que entender o seguinte. Você está programando em C# utilizando o .NET para poder fazer as conversões. Você programa em C# e você pode converter o teu programa para uma porção de coisa. ASP.NET, para o Xamarin, você pode fazer um programa para o Windows Phone e por aí vai. Então, o string e o int32 é o tipo de valor, né, o tipo de referência à variável do .NET, tá? Do .NET. Só que para você não ter que ficar programando e sabendo fazer dessa forma, o que você faz? Você vai trabalhar com um tipo primitivo, que é o int. E aqui o tipo primitivo, que é o string normal dele. Você não é obrigado a trabalhar sabendo os tipos do .NET. Por isso o .NET é tão fabuloso, porque ele converte a tua programação em C# para uma saída. Tá bom? Vamos ver o resultado disso aqui? Vou clicar aqui em aula 2 para ele poder executar. Se não tiver nada errado em tempo de produção, ele vai gerar o resultado para a gente. E antes de a gente terminar, veja aqui o resultado. Ó. Nossa, ficou muito feio. Tá vendo aqui? Ficou muito feio.
Porque tem uma informação aqui true, tem informação aqui S, tem aqui um valor, tem aqui outro valor, tem aqui um valor e tem aqui o P-code. Fica estranho isso. E aí, uma coisa que eu vou cobrar muito de vocês é que você tem que se preocupar com o usuário. Infelizmente ou felizmente, né, vai depender do que você vai querer ver, é o usuário que vai mexer no teu programa. Então você tem que ser o mais claro possível para ele, entendeu? O mais claro possível. Então, aqui para eu poder indicar que a pessoa é casada, eu vou ter que indicar que o valor que está sendo jogado aqui é true. Então eu vou botar aqui assim, ó, entre aspas, vou colocar assim, ó, uma mensagem para o usuário, ó, casado, tá vendo? Deu um espaço ali, só que ele reclamou ali, tá vendo que ele reclamou? Vou botar aqui embaixo também, ó. Vou perguntar aqui, aspas, botar matriculado, eu botar aqui como se fosse quantidade, vou botar aqui, ó, quantidade. Tá vendo que ele está reclamando? Ele não está aceitando a maneira como a gente está digitando aqui. Salário assim, uma coisa importante que eu não disse para vocês. Todo nome de variável, gente, não é bom você colocar aqui, por exemplo, botar acento, tá? Existe uma regrinha na criação da variável. Veja que ele aceitou a criação, mas para gente, programador, qualquer nome de variável é letra minúscula, tá bom? Você não coloca com letra maiúscula, tá? Não é uma regra, né? É um paradigma. Se você for participar de uma entrevista e você colocar alguma variável com acento, a empresa, quem estiver te avaliando vai olhar com maus olhos, não vai ser legal não, tá bom? Então é interessante você fazer isso. Como é que eu resolvo isso aqui, Juan? Eu quero botar aqui, né, ó, minha escola de treinamento em TI. Tá? Como é que eu faço para resolver isso aqui? Simplesinho, só você colocar aqui, ó, o mais. Então ele entende que você não está somando, mas que você está juntando o texto que está ali com a variável que você criou. Esse termo aqui, nós chamamos concatenar, tá? Concatenar. Existem outras formas para você concatenar. Vou mostrar essa aqui primeiro para a gente poder ter o resultado. Vamos ver agora? Estamos acabando aqui nossa segunda aula. Vamos ver aqui o resultado, como é que vai ficar isso aqui. Deixa ele apresentar para a gente. Tá? A gente vai dizer aqui o termo, né? Ele está buildando, está fazendo o build do programa. Então está aqui, ó. Olha que legal. Tá vendo ali? Então, ó, indicando aí para a gente. Eu usei o Ctrl, tá? Para poder dar esse zoom aqui maior. Usei aqui. Então, olha que legal. Casado? Verdadeiro. Matriculado? Sim. Quantidade? 126. Salário? 5.098. Peso? Veja que aqui no peso ó, ficou colado, tá vendo? Vamos corrigir isso. Minha escola de treinamento em TI, o P-code. Beleza? Então, ó, veja aqui, ó, peso. Por que está assim? Ó? Olha aqui no código, ó. Olha como é que está o peso. Tá vendo que aqui eu dei espaço, ó? Dei espaço aqui e aqui. Só que no peso eu não dei. Então veja que o espaço não é esse aqui. O espaço não é esse aqui. O espaço é aqui dentro. Então eu vou botar, ó, 2 pontos, espaço. Vou fechar aqui, né? Interromper o programa. Interrompi. Mandei executar novamente, vai buildar para a gente, que é o termo que a gente usa. Buildou, está aqui o resultado. Ó. Então, casado true, matriculado, peso, tá vendo aqui? Ó, peso. E aqui, ó, minha escola de treinamento em TI, o P-code, letra maiúscula, que a gente botou o texto. Também a gente pode colocar isso. Beleza, gente? Chegamos aí aos nossos 20 minutos. Espero que tenham gostado e aprendido. Lembrando, vamos trabalhar muito com variável. A nossa vida de programador depende de variáveis. Legal? Até mais aí. Tamo junto. O P-code agradece mais uma vez aí o empenho de vocês. Vamos lá que a caminhada é boa.